Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Bola Rolando do Band Esporte, atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que vai enfrentar o Internacional amanhã no sábado às 18h30. Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, a qual o Verdão está na terceira colocação com 43 pontos. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? O X de Palmeiras e Internacional. Jogo nesse sábado. Palmeiras é o terceiro colocado com 43 pontos. Temos aí os últimos 5 jogos. Empate, vitória, vitória, empate. Paulinho fora, Bruno Rodrigues voltando ali em transição e recuperação. Maurício é dúvida, Rafael Veiga também. E o Abel Ferreira está fora desse jogo. E o Inter é o 10º colocado, se recuperou, tem se recuperado na tabela. Últimos jogos meio inconsistente, vitória, derrota, derrota, vitória e derrota. E o Bernabéu está suspenso por cartões. Léo, o Inter nunca venceu o Palmeiras no Allianz Parque desde 2000 e... Fazem 10 anos. Faz 10 anos que o Inter não consegue vencer o Palmeiras no Allianz Parque. O Inter um tanto quanto diferente, né? Porque o Borré tá fora, o Ener Valencia foi negociado, Ricardo Matias deve ser o comandante de ataque, então se o Inter tinha pelo menos 2 bons centroavantes no início da temporada, quando a gente olhava para o elenco, agora a esperança está no garoto que vai comandar o ataque. O Inter que precisa melhorar o nível de desempenho, o Roger até disse antes da parada para a data FIFA que conquistar uma vitória era imprescindível, não necessariamente jogando bem, mas a gente sabe que no longo prazo é preciso melhorar o nível de atuação para que o Inter volte a somar pontos dentro do Campeonato Brasileiro. Até aqui, para mim, o Campeonato Brasileiro do Inter é decepcionante. Ivan, o Inter era um dos principais candidatos ao título antes de começar o Brasileirão. A gente pode falar do planejamento mais ou menos, mas acabou perdendo o Ener Valencia, o Borré é dúvida e o Ricardo Matias virou titular. A manutenção do Roger Machado para essa temporada que terminou muito bem o ano passado, a conquista do título estadual não deixando mais uma conquista para o rival, enfim. E depois o Inter não conseguiu se sustentar. Eu acho que ele perdeu muitos jogadores por lesão. E eu acho que essas lesões, essas ausências atrapalharam bastante o Roger Machado. Então, agora o Inter tem a chance, pelo menos nesse restante de temporada, de brigar por uma vaga na pré-Libertadores. É o que sobrou, ou o que restou para o Inter depois de perder para o Flamengo na Libertadores e cair para o Fluminense na Copa do Brasil. Mas na Libertadores era o que dava para fazer. Classificou na primeira fase. Era um grupo difícil. Era o grupo mais difícil da Libertadores. Difícil. O Inter classificou na primeira colocação. Depois, pelo chaveamento, acabou pegando o Flamengo, que classificou na segunda posição. Não era a tendência. Fez tudo errado na fase de grupo. Fez tudo errado, só que é mais time do que o Inter. Tem um orçamento muito maior, jogadores mais qualificados. Para mim, um treinador também melhor. Acabou eliminado. Acho que a questão está na Copa do Brasil. Acho que o Inter poderia ter avançado mais. Vamos escutar o Thiago Maia, o Flaco Lopes e aí o Berna comenta. Muito bom, muito feliz de estar de volta. Uma experiência única, foi um sonho. E, cara, muito feliz. Agora pensar no próximo jogo, depois o jogo muito importante de Libertadores. E não dá tempo para pensar todo, tem que focar e pronto para os próximos jogos. Cara, a confiança ela é jogo após jogo. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil. A gente vai enfrentar uma grande equipe, né, fora de casa, que é o Palmeiras, mas a gente trabalhou bastante, está confiante, né? E agora é chegar lá e, se Deus quiser, fazer um grande jogo e voltar para casa com os 3 pontos. Berna, será que a parada para a data FIFA fez bem a dupla Flaco-Roque? Olha, Isa, vamos lá. O Abel Ferreira, no jogo contra o Ceará, partida em que o Palmeiras não jogava bem, ele aposta nos 2. Acho que mais por uma não convicção, mas por uma forma que ele havia treinado em algum momento. Claro, ele não faria, acho que não faria isso aleatoriamente. Coloca os 2 em campo, o Palmeiras vira o jogo. Ele fala, por que não? Né? E muda a forma de o Palmeiras jogar, potencializando alguns jogadores até que ele tem no elenco.
né? Acho que é uma forma de jogo que faz com que alguns caras rendam mais do que vinham rendendo anteriormente. Acho que o jogador que mais se beneficiou, fora esses dois, fora o Vitor Roque, evidentemente, foi o Felipe Anderson, pelo lado esquerdo. E, ironicamente, o Felipe Anderson pode ser o jogador sacado para a entrada do Andrés Pereira. Seria a minha opção. Eu acho que não vai acontecer isso. Eu acho que ele vai entrar no lugar do Evangelista. Tá? Eu acho que o Abel vai jogar com o Aníbal e o Evangelista com o Felipe Anderson sendo mantido pelo lado esquerdo, o que para mim seria um erro. Eu acho que o Andrés Pereira... Acho não, definitivamente ele não é o cara para essa posição. O Léo já trouxe até em números as diferenças no que diz respeito a aspectos defensivos entre os dois jogadores, né, Isa? Agora é o seguinte, sobre o Internacional, é curioso, né, porque a coisa começa a degringolar. O Internacional começa muito bem o Campeonato Brasileiro, jogando um belíssimo futebol. Campeão estadual. Exato, faz um jogaço contra o Flamengo no Maracanã, faz um belíssimo jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena. O Bruno Henrique é expulso, aí a coisa desanda naquela partida. Muito por causa de um jogador que tinha um papel fundamental no esquema tático do Roger Machado, principalmente quando jogava fora de casa. Fernando, né? Veteraníssimo jogador. Sofre uma lesão gravíssima no joelho, vai embora. E o Internacional não tem esse cara. O Thiago Maia não é esse cara, né? Aí traz o Alan Rodrigues, jogador do Argentino Júnior. Paga, não sei se pagou, 4 milhões de dólares pelo atleta. Não é esse cara. O Alan Rodrigues é um jogador para atuar mais à frente do primeiro homem de meio de campo, no caso o Thiago Maia. Então, o Internacional faz um mercado modesto, não tem dinheiro para contratar, e agora se vê obrigado, pela eliminação na Libertadores da América, a negociar alguns jogadores. Né? Vamos ver se o Internacional finalmente... A gente tem essa Os três centroavantes passaram a não entregar mais nada, não entregavam mais gols, não convertiam as chances, principalmente os dois. Principalmente os dois que seriam os titulares, Ener Valencia e Borré, passaram a viver uma seca de gols. Acho que houve também um pouco, e aí me incluo nessa, tá? Um erro de avaliação quanto ao elenco do Inter. Tamo junto. O Wesley, por exemplo. Muito melhor do que a gente imaginava ser? Não, eu acho que eu coloquei a régua muito alta pro Inter. Dentro do que era tem a possível tela aí, fazer, Léo. tá? 11 jogadores saíram do Inter, a folha reduziu em mais de 2,5. É bastante coisa e a gente pode relembrar aí cada um que saiu. Alguns fazem mais falta, como é o caso do Fernando, do Wesley. Acho que era um bom atacante para o Inter. No caso, por exemplo, do Wesley. É um jogador limitado que viveu uma ótima fase, mas que chegou no teto e não ia conseguir repetir o nível de atuações, por exemplo, que ele teve ou na reta final do Brasileiro do ano passado ou até no início desse ano. Como o Palmeiras está olhando para a semana que vem? Jogo contra o River, né? O jogo contra o Esse pode River ser um na treino. quarta-feira, o primeiro é fora de casa. No Monumental. Então, se de repente, já que vocês gostam tanto de planejamento, se vai haver algum tipo de planejamento para esse jogo, entendeu? Ou se de repente ele vai com força máxima entendendo que ele está na briga pelo Campeonato Agora, Brasileiro. Agora não dá mais para negociar, meu irmão. O Berna entrou numa questão tática interessante. A partir do segundo tempo com o Ceará, o Palmeiras passou a jogar com 2 caras enfiados, 2 centroavantes, no caso Flaco e Vitor Roque. Só que se a gente for olhar o que é o elenco do Palmeiras, não há nenhum jogador com as características dos dois. Se você não tiver um deles, você vai ter que colocar o Luigi, que claramente é um jogador muito aquém do que os titulares podem entregar. O Abel já o colocou até aberto, né? Pois é. E aí ele chegou até a não fazer as 5 trocas dentro de uma determinada partida porque ele entendia que o Luigi não iria acrescentar o que ele precisava. Então eu entendo que o técnico do Palmeiras vai passar agora a trabalhar com variações dentro do que ele já tem como plataforma de jogo ali. Então os 2 laterais vão jogar espetados, mas eu posso não ter 2 caras enfiados dentro da área, como são Flaco e Vitor Roque. Andrés Pereira é um acréscimo importante para o elenco do Palmeiras. Pode abrir mão de um desses centroavantes, colocar o Andrés por dentro, combinando com outros 2 meias. No caso, pode ser Maurício, mais pela direita, vindo para dentro. Felipe Anderson saindo da esquerda para dentro. O Andrés como esse pensador do jogo. 2 alas espetados e só um centroavante de área. Você mexe pouco na estrutura,
mas você tem uma variação interessante com um meia em vez de um centroavante. Eu acho que a partir de agora, para a sequência da temporada, o Abel vai aprimorar um pouco mais essa estrutura, porque você não vai ter Flaco e Vitor Roque para todas as partidas. E se o substituto, o jogador que for entrar, for o Luigi, você vai ter uma baixa considerável no que a equipe pode apresentar. Claro que o Abel tem coragem, Berna. Falta ele, mas tirar os dois nesse momento, que os dois estão bem juntos... Eu acho que não vai ser o caso. Acho, né? Mas é aquela história. Acho que todo bom técnico, ele tem de ter uma outra forma de jogar. Exato, variações, exatamente. É isso aí, o termo é esse. O Andréas, se fosse um esquema para o Andréas, não seria esse. Seria aquele bom e velho 4-2-3-1 que o Palmeiras jogava anteriormente, com o Andréas sendo o Rafael Veiga. Essa é a posição favorita do Andréas, tá? Uma vez que ele opta pelo 4-4-2, eu vejo também jogando pelo lado esquerdo. Ele jogou assim no Manchester United. Na Lazio, até um pouco mais avançado pelo lado esquerdo também. Então, assim, é um cara que pode se adaptar a essas duas funções. Se quiser colocá-lo no lado direito também, vai funcionar. É um jogador de muito recurso. Agora, o risco que ele não pode correr, em nome de uma formação engessada, e eu acho que ele não vai fazer isso, mas se ele fizer isso, para mim é um erro, é colocar, tentar encaixar o Andréas numa forma pré-estabelecida e falar, ó, você é o titular do Lucas Evangelista, ou é um ou é outro. Aí eu acho que ele pode se complicar. Assim, dá pra gente imaginar um desenho num 4-3-1-2, certo? Aníbal, Evangelista, e a gente escolhe um cara pela direita, ele centralizado... Um losango, né? Pode ser um losango. Ele centralizado com dois atacantes. Sim. E ele vai deixar os corredores para os laterais que tem essa... Não, é o que eu pensei. Você vai fazer uma saída, quando o Palmeiras tiver a bola, uma saída de 3 com o Aníbal, que é um dos volantes. O Evangelista fica à frente, 3 meias por dentro. E, no caso, eu acho que isso favoreceria o jogo do Andrés e do Veiga, que deve voltar em breve. Sim. Não consigo enxergar o Veiga fazendo nem o papel do Maurício, nem o papel do Felipe Anderson, que são jogadores titulares e os meias por dentro, mas que saem do lado para vir jogar numa faixa mais central. Essa não é a característica do jogo do Veiga. Trabalhando nessa sua possibilidade com os 3 meias por dentro, esse cara aqui pode ser o Andrés, como também pode ser o Rafael Veiga. Você ganha uma variação a mais, porque também Palmeiras com 2 centroavantes foi pouco mapeado nos últimos jogos. É uma formação recente. A partir do momento em que esse time ganhar corpo, os adversários vão olhar e falar, se eu colocar 3 zagueiros aqui e trabalhar com uma sobra, se eu povoar a minha área e não deixar a bola longa do Palmeiras entrar no Flaco, você precisa ter recurso. E um time com o material humano que o Palmeiras tem. Com um treinador que tem à disposição, eu não espero nada diferente do que algumas outras possibilidades. Eu acho que tem uma coisa muito legal. Eu gosto muito do esquema com o losango, claro, quando você tem as peças para fazer isso, né? Quando o Palmeiras contrata o Kelvin, ele ganha um lateral de muito apoio. Assim como o Piquerez pelo lado esquerdo. Ou seja, baixando o Aníbal, fazendo uma saída com 3 jogadores, seria o esquema ideal. Com o André centralizado atrás dos dois, como disse o Ivan, sugeriu o Ivan. Vai tirar o meia, então? Não, você vai jogar com... numa proposta inicial seria uma linha de 4, né, num ponto de partida, um losango no meio de campo e 2 atacantes. Na fase ofensiva, né, você puxa o Aníbal para jogar entre os zagueiros, libera os 2 laterais e bota um jogador ou 3 meias à frente desses caras. Um por um lado, um pelo outro e um atrás dos 2 atacantes. Esse cara, para mim, seria o Andréas Pereira. Potencializaria muita gente ali, mas você mudar, só para terminar da minha parte, Léo, só que para você implementar isso durante uma data FIFA, na reta final do futebol brasileiro, no caso, o Palmeiras brigando por campeonato nacional e Copa Libertadores, me parece ser um pouco arriscado, vai de encontro, ou seja, contra aquilo que pensa o Abel Ferreira, que é um cara mais pragmático no que diz respeito à manutenção das ideias. Né? Com esse losango, e se o Aníbal fizer a saída de 3, ele baixa entre os zagueiros, certo? Sim. Certo. Pelo menos um jogador vai ter que se posicionar à frente desses 3. Poderia ser o Lucas Evangelista.
Mas aí você vai trabalhar só com 2 meias por dentro, à frente deles, né? Isso. Exatamente. A E dois possibilidade que eu atacantes. levanto seria sem os 2 centroavantes, tá? Um O centroavante Léo acha só. melhor tirar um centroavante, o Berna acha melhor tirar um meia. A Eu única acho- coisa que fica claro, eu acho que ele pode variar bastante, tá? Ele, assim, a única coisa que fica claro pra mim é que ele não vai usar os pontas pra conseguir preservar os 2 atacantes. Eu não sei, Ivan, em algum momento do jogo ele pode fazer Não, ele pode pela circunstância, isso eu não discuto, eu tô falando de um planejamento de saída de jogo, Ah, o tá? pontapé inicial De acho saída. provável também. Ele pode, dependendo do adversário, vamos pensar no River Plate lá, tá? Ele pode pensar, conseguindo a manutenção com os 2 atacantes, um terceiro zagueiro. Ele pode fazer isso. Eu acho bem provável, inclusive. Liberando os alas. Já fez isso. Exato. A única coisa que eu acho que neste momento ele não vai abrir mão da dupla. Então ele vai abrir mão dos pontas. Ou de um meio campo. Porque ele não vai jogar com pontas com uma dupla. Ele não vai jogar num 4-2-4. É que eu acho que dos pontas ele já abriu mão, né? Ele No já caso. por Por isso. isso. Como agora, se Ponto ele de quiser... partida, né? Que foi uma se ele- reclamação do palmeirense na temporada passada. Não abre mão dos pontas. Mas acho que tem a ver com as características Sim. dos E tem a caras. ver que com estão o à momento do disposição. Rafael Quatro Veiga na também, frente. que era o cara ideal para ser esse jogador entre os pontas atrás do centroavante. Agora, eu gosto de fazer uma menção sempre ao que o Dorival fez em 2022, né? Quando ele tinha... O acaso o ajudou naquela final da Libertadores. Foi um jogo ruim entre Flamengo e Atlético Paranaense, quando ele perde o Felipe Luiz e ganha, entre aspas, o Ayrton Lucas, né, no início do jogo. Porque ele faz exatamente isso que a gente pensava em relação ao que o Abel pode fazer. Ele abre os 2 zagueiros, eram Davi Luiz e Léo Pereira, baixa o Thiago Maia e libera 2 alas de muito apoio forte. O Rodinei pelo lado direito, o Ayrton Lucas pelo lado esquerdo, com o Everton Ribeiro um pouco mais pelo lado direito, trocando de posição com a Arrascaeta às vezes. E Pedro e Gabigol lá na frente. Deu muito certo. Eu acho que poderia dar certo no Palmeiras a partir da chegada do Andrés. Repito, acho improvável por se tratar de um técnico pragmático. Não estou falando mal aqui. O pragmatismo, às vezes, para muita gente, denota uma coisa depreciativa. Não é. O pragmatismo é um cara que tem já um modo de jogar, ou 2 modos estabelecidos, e não vai mudar essa altura do campeonato, literalmente. Acho que se a gente for observar o elenco, ele tem até poucos pontos. Ele tem o Sousa só com essa característica para jogar aberto. Para o outro lado do campo, o Facundo não é esse cara. Ele é canhoto, mas não é um ponta de drible. Felipe É muito não é. mais um meia que vem por dentro. O Felipe Anderson não é um ponta para jogar aberto do lado esquerdo, como ele quer um ponta que corte para dentro. Pelo lado direito, acho que ele poderia executar esse papel, mas pelo que o Abel tem montado quanto à forma do Palmeiras jogar, não entendo que essa seja a maneira que o treinador do Palmeiras gostaria de trabalhar. Mas ele tem um belo material humano, ele pode montar N sistemas diferentes, a gente pode ficar aqui até amanhã falando do que o Abel pode fazer. com Graças esse ao elenco do Palmeiras. planejamento do Palmeiras, Ivan, Tá vendo, Ivan? tem muitas opções. Agora vamos ver o raio-x do outro jogo do sábado, jogo balada, Fluminense e Corinthians na tela. Maldito seja o homem que criou. Nono colocado é o Fluminense com 28 pontos, o Corinthians é o 12º com 26 pontos, quase um confronto direto ali entre os dois, que vem de jogos irregulares. A principal ausência do Renato é o Samuel Xavier, e do Corinthians a lista é um pouco maior. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!